Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nossa terceira live, vamos falar de um tema muito interessante que são as razões para tornar a sua empresa vencedora. Então, eu quero me apresentar, sou a Marli, Master Coach e atuo hoje no meu próprio negócio. Marli Punk Coaching Transformando Vidas. Depois de 27 anos atuando na área de recursos humanos, eu agora estou no meu negócio próprio e quero compartilhar, claro, um pouco desta minha jornada também, mostrar como a gente pode mudar de carreira, a gente pode sair da carteira assinada para empreender, a gente pode fazer muito mais. Então vamos conhecer um pouco dos nossos potenciais e conhecendo o nosso perfil a gente vai chegar lá. Então quero te propor hoje uma jornada comigo para que você compreenda um pouco mais sobre as empresas que duram, as empresas que vencem e o que acontece com aquelas empresas que fecham as portas. Então eu também quero compartilhar um case de um profissional, do empresário que fez um business coaching comigo e aí eu vou estar falando como é que foi o processo e qual foi a decisão, o momento que ele decidiu procurar ajuda porque ele não faria sozinho essas mudanças e ter tido aquele resultado que ele teve. Então, Marli, Master Coach, e hoje nós vamos para um tema importantíssimo, as 7 razões para tornar a sua empresa vencedora. E você que está comigo, está entrando agora, acione seu aviãozinho, mande aí o convite para os seus convidados, para as pessoas que precisam talvez dessa informação, que está vivendo esse momento no seu próprio negócio. Também recomendo que você tenha um bloco para anotações, uma caneta, porque como coach eu sempre tenho algo para você anotar, para você fazer exercício, algo para você refletir. Então é muito importante você também fazer os seus registros e, lógico, usá-lo para a sua necessidade. Também quem ficar até o final da live, eu tenho uma surpresa. Então vou falar só depois que você estiver comigo até o final, tá certo? Também eu quero mostrar para você nesta noite a minha grande entrega. Qual é esta minha grande entrega para quem está comigo hoje? Eu quero mostrar um caminho para que o seu negócio seja próspero, para que você realmente se realize com ele. E você se realizando, certamente, você estará realizando os seus familiares, a tua jornada profissional que você talvez fez o upgrade nessa transição de carreira que você tenha feito. Então eu quero mostrar para você que é possível sim empreender e estar dentro das estatísticas das empresas que duram e que vencem, e não das estatísticas das empresas que fecham as portas, que eu também vou trazer algumas informações a respeito delas. Também nesta noite eu quero dar uma direção, um olhar, um caminho para que você possa olhar e dizer assim, pô, eu posso vencer essas barreiras. O que eu já sei fazer e o que eu não sei fazer, o que eu preciso fazer para que eu seja mais lucrativo, eu tenha mais clientes, o que eu posso fazer para que isso aconteça. Então eu vou ajudar você, empresário, você que pensa em empreender, nesta noite, nesta jornada, e vamos à preparação, como que isto vai acontecer. Eu quero trazer um pouco do cenário externo. Por que empresas quebram? Vamos entender primeiro isto. Então o IBGE diz que 6 em cada 10 empresas fecham em 5 anos de atividade. Olha que número. E aí o IBGE diz assim, e sabe por que essas empresas quebram? Porque tem vários fatores que estão envolvidos nela. Mas o Sebrae diz, o IBGE, aliás, diz que 60% das empresas que fecham as portas após 5 anos, eles podem estar dizendo que eles estão fechando as portas devido ao cenário econômico, tributário, burocrático do Brasil. E aí eles apontam 5
razões porque eles fecham as portas. Então eles dizem que eles não têm capital de giro, falta de capital de giro, fluxo de caixa, alta carga tributária, juros altos, não tem financiamentos, grande número de concorrentes, sabendo que o mundo está sem fronteiras hoje, então nós concorremos com o mundo, não mais localmente, baixa carteira de clientes, porque na verdade como o mundo se expandiu, então lógico, isso é o que mostrou a pesquisa. Margem e lucros baixos. Então estas foram as 5 razões que as empresas pesquisadas do IBGE disseram que fecharam as portas. Então, eu começo fazendo algumas reflexões. Quais realmente foram os fatores externos que impactaram no negócio dessas empresas? Quais foram os fatores internos? Estratégia, planejamento, pessoas qualificadas, produto. O que será que internamente aconteceu também? Porque uma empresa não vai quebrar apenas porque o fator externo vai afetar. Vamos entender um pouco melhor sobre isso. E claro, lembrando que nesta pandemia nós tivemos mais de 780 mil empresas que faliram. Então um volume também muito alto. Também eu trago algumas informações do Sebrae. O Sebrae que ele dá apoio então às micro e pequenas empresas e o Sebrae diz que a média das empresas que fecham a cada ano é de 10%. O que significa? Que são 600 mil empresas que fecham a cada ano. E ainda ele diz que os fatores que são apontados como causas do fechamento dessas empresas são que 31% fecham por causa das despesas com impostos, juros e custos, 29% baixam devido à baixa clientela e forte concorrência, então eles não estão preparados para essa concorrência, e 25% fecham por problemas financeiros, ou falta uma gestão, falta ter a mentalidade de business, falta ter o cuidado com a inadimplência, as linhas de crédito, os juros altos. Então como o negócio vai funcionar se eu não tenho o conhecimento necessário para fazer a gestão ou ter um mindset financeiro, né? Também eu quero compartilhar com você, ainda falando das empresas que quebram, o Jim Collins é um pesquisador da Universidade de Stanford, dos Estados Unidos. Ele fez durante 5 anos uma pesquisa exatamente para entender o que acontece com as empresas que elas quebram. Mesmo empresas grandes, gigantes, empresas com produtos excelentes, com nome no mercado, com mídia, com uma marca, e eles dizem o que acontece que estas empresas quebram. Então, durante esses 5 anos, ele avaliou várias empresas, então o livro dele vale a pena ser lido, é Como as Gigantes Caem, de Jim Collins. E aí ele chegou à conclusão de que nós temos, então, 5 estágios que fazem as empresas quebrarem. O primeiro estágio é o excesso de confiança proveniente do sucesso. Já somos grandes, já faturamos, já estamos no mercado, já somos nós, já temos todo esse know-how. O segundo estágio é a indisciplina, no sentido de querer buscar mais, sem fazer as devidas análises, os planejamentos, as mudanças de estratégia. Então esse seria o estágio 2. O estágio 3 é a negação de riscos e perigos. Entender que fazer um novo negócio, agora que nós já somos grandes, vai ser mais fácil. Não, ele tem a mesma jornada, a mesma profundidade de análise, de estratégia, para que o negócio realmente, quanto menos risco você tiver, menos perigo, mais seguro esse negócio vai caminhar. E aí, o quarto estágio que ele diz é a luta desesperada pela salvação da empresa. E claro, talvez vocês conheçam, eu conheço muitas que saem no desespero e agora pedido de falência. Eu atendi clientes que estão trabalhando em empresas com pedido de falência. Então isso é notório. A falência, a queda, ela não acontece do dia para a noite. É um processo, existem sinais, existem situações que vão fazendo com que a empresa chegue no patamar que seria o quinto estágio do fechamento da empresa. Seria então, encerra as atividades, encerra o contrato, a empresa morreu. Eu também já vivi essa experiência na minha jornada profissional.
Então, a gente sabe que existem fatores internos e externos que podem fazer com que uma empresa quebre. Claro que eu não posso, como o tema diz, as 7 razões para tornar a tua empresa vencedora. Então, na live passada, eu falei para vocês do grande índice de aumento do empreendedorismo no Brasil, porque diminui os empregos e as pessoas estão cada vez mais, já que eu não posso trabalhar, então eu preciso fazer algo. Então eles estão buscando novas possibilidades de trabalho. Então isso faz com que a gente tenha mais empresas sendo abertas. E aí o Sebrae novamente nos informa que em 2020 até junho, nós tivemos 431 mil novos negócios abertos, formalizados, só agora até junho. Então, isso significa dizer que em relação a 2019 cresceu 1%, mas em relação a 2018 isso cresceu 34%. Também o jornal Exclusivo, ele diz que o crescimento das empresas abertas no Brasil neste ano tem crescido e o índice foi de 8%. Também o Sebrae diz que dos 80% dos micro e pequenos empresas que fecham, ele diz que 15% são franquias. Então as outras empresas elas fecham, mas as franquias têm um índice pequeno, ele contribui apenas com 15%. Porque claro, nós estamos vendo que hoje as franquias, as plataformas, elas estão em alta, estão crescendo, né? Então nós temos aqui em Curitiba o Vale do Pinhão, né? Mas eu já visitei, já conheci também o Vale do Silício. Então são locais onde esse tipo de negócio avança. Também, eu não sei se vocês já viram, mas a Exame já divulgou também as 25 melhores empresas para se trabalhar em 2020. E eu quero compartilhar com você, porque afinal de contas elas fizeram muitas coisas internas, cuidaram dos impactos externos para que elas fossem avaliadas e elas estivessem neste ranking, estivessem nesta revista, fazendo a diferença para as pessoas que estão buscando a sua jornada de carreira profissional. Então vejam, eu vou trazer para vocês as principais aqui então desse ranking. Então, primeiro a Bosch, Johnson & Control, Mondelez Internacional, Arcelor, Honda, Unimed, Natura, Bayer. Então, foram empresas que fizeram a lição de casa, que elas entenderam que elas teriam que se reinventar, mudar as estratégias, tornar o planejamento dinâmico. Então, eles fizeram o que precisava ser feito e elas estão hoje aqui. Então, elas são exemplos, elas são modelos. E se você pegar a revista, você vai ver então o detalhamento da pesquisa e o que cada uma delas tem e quem sabe o que elas fizeram possa ser útil para a sua empresa, né? E aí eu trouxe mais uma pesquisa, porque hoje eu estava empolgada, falei, eu quero trazer exemplos para que ninguém diga, o cenário lá fora tá difícil. Não, depende da ótica que a gente olha. A Smart Customer, ela fez uma premiação, é o prêmio de 2020, ela fez a premiação e elegeu 23 grandes empresas. E ela criou categorias para fazer esta avaliação dessas empresas. E aí eu digo para você, o que será que então elas fizeram também para estar nesta premiação? Então eles criaram categorias como relacionamento com colaboradores, respeito ao cliente, automação, experiência com o cliente, terceirização. Então eles tinham um rol de critérios avaliados e eles então fizeram a avaliação dessas empresas. E aí a empresa que foi a eleita a melhor de todas elas foi a Conecta. Talvez vocês não conheçam, mas é uma empresa de cartões digitais. Então ela é uma plataforma que ajuda na venda, nos benefícios e tudo mais. E aí de novo eu pergunto para você, quais foram as razões externas e internas que fizeram com que estas empresas realmente fossem as escolhidas e recebessem a premiação? Então, por exemplo, dentro dessa lista das 23,
está lá Banco do Brasil, Banco Mercantil, BMG. O que será que estes bancos fizeram que os outros não fizeram para que eles estivessem nessa premiação? Sem Parar, que tem a maior cobertura da categoria, atende shoppings, drive-thru, pedágios, ela também. O que será que ela fez que as outras não fizeram? As lojas pernambucanas foram também premiadas pelo sistema de automação. E aí nós nos perguntamos, então o que será que a 3M, o Walmart, o Walt Disney, as grandes potências também fizeram que os seus concorrentes não fizeram? E aí eu quero deixar já para você que empreende ou que quer empreender o primeiro exercício da sua anotação. Então, olhando para a sua empresa, o que é que você vem fazendo que se destaca, que é diferente, que é melhor em relação aos seus concorrentes? Você sabe quais são os seus concorrentes? Os seus concorrentes que fazem o trabalho de forma leal, aqueles concorrentes que estão no mesmo nível que você? Você sabe o que você precisa fazer melhor para que você esteja à frente? Então esse é o primeiro exercício. Certamente as empresas que foram premiadas nesse Smart Customer, na revista Exame, nas pesquisas, elas são empresas que fizeram a diferença na vida das pessoas, no negócio. E aí nós vamos entender um pouquinho mais o que são essas razões que fazem então com que a sua empresa seja então vencedora também. Nós queremos estar nessa estatística com certeza. E agora eu vou falar então das 7 razões que vão tornar a sua empresa vencedora. E antes de eu começar, eu quero dar uma boa noite então a todo o pessoal que está aí me prestigiando. Que bom estar com vocês. Espero que eu possa estar levando alguma mensagem aí de importância para você ou para alguém que você conheça. Muito obrigada, Edilton, Roberta, Luana, Renata, quem mais? Márcia, a Regina. Que bom estar com vocês. Então, eu quero falar agora das 7 estratégias. As 7 razões para tornar o seu negócio vencedor. Ó, já até me emocionei de ver vocês aí, viu? Aline, né? Então, a primeira razão seria as estratégias, que está relacionado a lucro e propósito. Isto caminha junto, certo? Gestão em todas as áreas. O core business. Quais são as competências que o negócio e as pessoas precisam ter para que isso aconteça? Inovação, tecnologia, indústria 4.0, era digital, inteligência artificial, vendas, marketing, clientes encantados. Não estamos falando de clientes satisfeitos, mas sim encantados. Mentalidade para business. E eu quero aí compartilhar com você o case de um empresário que fez comigo business coaching. Lucros, empresário e investimentos. Então, são 7 razões e eu começo pela primeira, então, que é estratégias. Propósito e lucro, isso caminha junto. Existem empresas que hoje funcionam por propósito, outras só por lucro. Mas eu estou dizendo que as empresas, para serem vencedoras, elas têm que ter isto alinhados, tem que estar junto. E quando eu falo de propósito, de estratégia, eu estou falando do topo da pirâmide. Então é aqui no topo da pirâmide que nós estamos fazendo este olhar. Então quando nós vamos fazer uma estratégia do negócio da nossa empresa, então o que nós temos que fazer? Identificar primeiro o cenário. Então quais são os resultados da empresa que você tem hoje? Quais são os indicadores, as métricas que você mede o seu negócio, o seu desempenho, a sua produtividade? Quanto você quer crescer nesse trimestre, no próximo ano, quanto você quer crescer, porque você não pode ficar onde você está. Em termos de mercado, de nichos, você quer expandir, você quer diversificar, você quer o que você quer fazer. Então, onde é que você está? Como é que está o seu negócio nesse momento, outubro de 2020? Onde é que está o seu negócio? Quando eu falo do propósito, eu estou dizendo que quando a tua empresa tem um propósito escrito, certamente a estratégia MORE, ela vai estar vinculada a esse propósito, que vai estar alinhado com a missão, porque a empresa existe, qual é a visão
ela quer chegar ser conhecida até 2022, em qual local. Então, aonde você quer chegar? Quais são os valores da empresa? Então, quando eu falo de estratégias, eu estou falando fazer esta compreensão. E um alinhamento fantástico, que é alinhar com todo o time de gestão que todas as decisões que serão tomadas terão como base esses propósitos, missão, visão e valores. Aí eu falo que aí nós estamos prontos para começar o planejamento estratégico. Então, o planejamento estratégico é o topo, é onde é que nós queremos chegar, é o quanto nós queremos faturar, é o quanto nós queremos crescer, nós queremos ter mais unidades, mais franquias, o que nós queremos fazer. E aí, consequentemente, nós temos que, definido o olhar macro, nós vamos para o planejamento tático, que são no nível dos gestores, o que eles vão então operacionalizar para que fazer isso acontecer. E aí eu digo para você que no momento que nós estamos vivendo, o planejamento, seja o estratégico, seja o dinâmico, ele precisa, o tático ele precisa ser dinâmico, porque as coisas estão acontecendo, estão mudando e a gente precisa atualizar e fazer essa diferença. E aí, claro, que quando nós falamos de estratégias, nós não podemos deixar de olhar para como está então o comercial, vendas, o marketing. Já que nós temos marketing online, marketing digital, o antigo marketing das empresas, como é que nós estamos se reestruturando para atender, para nós chegarmos em escala aos nossos clientes? Porque não dá para nós viver mais hoje com indicações, com o nosso público que faz só um parâmetro ali perto da empresa. Não, nós não temos hoje fronteiras, nós temos que caminhar e saber para onde que nós vamos. Então, como encantar clientes, gerar recompras, fidelizar esses clientes. Então, isso é importante fazer se repensar dentro da estratégia para esse novo mundo de trabalho e de negócios, certo? Também, o que adianta nós ter o negócio montado, nós sabemos o propósito, nós sabemos qual é o caminho para ir. Mas será que as pessoas estão prontas, preparadas para fazer essa jornada? Quais são os gaps que elas precisam desenvolver? Será que elas precisam fazer um coaching? Será que elas precisam fazer um curso? Será que elas precisam desenvolver quais competências? Elas conhecem o perfil? Elas estão no lugar certo? E aí não tem como nós não criar uma outra razão para que a gente entenda quais são as competências que o negócio exige, quais são as competências que as pessoas precisam para que faça esse negócio acontecer. Então, a inovação faz parte dessa estratégia. Então, não tem como nós fazermos um negócio hoje sem nós pensar nas tecnologias, na indústria 4.0, na inteligência artificial, nós não falarmos sobre as plataformas. Nós temos que ser digitais hoje, nós não temos outro caminho. Então, como que se o meu negócio antes era vender, tirar pedido, ligar para o telefone, hoje não pode ser mais assim, né? Então, eu tenho que ter esse repensar. E aí, lucros e resultados. Então, eu digo para você, nós temos que olhar para o resultado que eu tenho hoje. Então, qual é a tua meta? Quanto você está faturando? Onde é que você está? Quantos clientes você atende? Quantos contratos você tem? Se você está no nível médio, não dá para aceitar mais, você tem que colocar metas ousadas. Coloque metas 5, 10 vezes maiores das que você já tem. Foque nisso, foque no potencial que a tua empresa tem, no potencial que você tem e não no resultado que você não está satisfeito hoje. Então, em resumo, essa primeira razão para o teu negócio dar certo são as estratégias vinculadas a propósito e lucro. E aí, tudo que você for fazer o direcionamento, você vai considerar propósito, planejamento, a área comercial, pessoas, inovação, focando o teu lucro. Porque se você não tiver lucro, então a tua empresa, na verdade, ela tá falida também. A segunda grande razão seria a gestão de todas as áreas. Olha só. Quando a gente fala de fazer a gestão do negócio, eu falo por mim. Eu atuei 27 anos na área de recursos humanos. O meu negócio era cuidar de pessoas. E quando eu abri o meu negócio não era só cuidar de pessoas.
mas o meu negócio era marketing, era questão tributária, questão fiscal, a parte de comercial, vendas, né? Então, assim, a parte administrativa, então tudo isso começou a fazer parte do meu rol de atividades. E aí, quando eu falo da gestão de todas as áreas, não adianta a área financeira, de logística e compras estar ok, mas qualidade, vendas e pessoas não estar ok. Porque a empresa é totalmente interligada, uns dependem dos outros, isso é uma conexão. Então, se alguma área não está bem, não atende, consequentemente, ela não vai fazer a entrega da produtividade, da performance que a empresa está disposta a fazer. Então, quando eu falo de gestão de finanças, eu tô dizendo a você que está no teu negócio, como é que é a sua mentalidade de negócio. Você quer um lucrinho ou você quer um lucro? Você tem capital de giro, você vai buscar em bancos, como é que você faz isso? Você delega a gestão financeira, você terceiriza? Como é que você faz a gestão financeira? Quais são as ferramentas que você usa? Uma planilha? Software? Como é que você gera essa gestão? Aí nós falamos de gestão de pessoas, então é a área que eu sou especialista, né? Mas cuidar das pessoas no sentido do engajar, no sentido de fazer com que elas entendam esse propósito, tudo que elas fazem com o objetivo de chegar em algum lugar, e elas sabem onde elas vão chegar, elas sabem onde vão crescer e sabem que a empresa vai crescer. Quando eu falo da gestão de logística, é entender toda a cadeia, é usar as plataformas. Será que dá para inovar com esse novo mundo, momento das tecnologias? É fazer mais com menos, é olhar para essa logística reversa. Quando eu falo de gestão de compras, como está o processo de negociação? Quem faz a negociação? Quem tem muita experiência ou quem está aprendendo a fazer negociação? Então, é muito importante que nós sabemos que o mundo é sem fronteiras, então nós podemos fazer negociações, importações, fazer... hoje a gama de você buscar novos clientes, novos fornecedores é muito grande. Então, a expertise vai fazer diferença no seu negócio. Gestão da qualidade, o que significa o cliente encantado? Porque antigamente era o cliente satisfeito, mas o cliente satisfeito eu entreguei aquilo que ele pediu, mas o cliente encantado é você ter feito algo mais do que ele pediu, do que ele precisou. Como é que você mede isso? Através de alguma ferramenta? Você faz um follow-up? Você faz pesquisa? Como é que você faz esse approach com o cliente, o pós-venda? É muito importante fazer essa reflexão. Terminei o serviço, terminei o contrato e daí? Vida que segue? Não, nós temos que fazer esse outro olhar. E aí quando eu falo do comercial, nós entendemos que empresas e consumidores têm mudado. A forma de comprar e de vender ficou diferente. Então como é que nós fazemos essa gestão? Não dá para, na era digital, no século XXI, nós fazer a mesma coisa que nós fazíamos a década passada. Não tem como, nós temos que acompanhar esta evolução. Como que você cria autoridade e audiência no mercado? E aí, claro, eu não deixo de citar que isso que é muito importante. Acho que a experiência de ter trabalhado com sistemas de qualidade da ISO, a gente sempre trabalhou em plano de contingência. Então, criar um comitê no qual ele pode gerenciar a crise, mas ele pode gerenciar inovações, também é o pensar fora da caixa, é o pensar com mindset de crescimento, é o pensar com a mente aberta para fazer a diferença nesta empresa. A terceira razão, então, eu estou falando do core business. Então, para o negócio, quais são as competências que o negócio precisa ter? Então, por exemplo, se você tem a empresa de tecnologia, de informática, qual é o core business que a sua empresa precisa para ela existir? No meu negócio de coach, qual é o core business que eu preciso ter? E assim por diante. Então aqui eu vou dar um exemplo genérico, porque claro, tem que ser olhado para o negócio de cada um. Mas quando eu falo competências do negócio, eu estou falando que os gestores, a empresa, ela tem que olhar, ela tem que ser orientada e reinventada para lucros e resultados. Então,
ele já tinha o propósito, já tinha o planejamento, mas agora qual é o cenário? Opa, nós temos que reinventar e fazer. Então essa capacidade de perceber, realinhar e seguir a nova direção. Capacidade de gerar soluções. Então o tempo todo nós precisamos saber resolver problemas, soluções. Tudo conectado. Tecnologias, inteligência artificial, era digital. Então se nós todos estamos conectados, então dentro da empresa, como é que nós fazemos essas conexões, né? Cada vez mais com as máquinas, vou falar logo mais da indústria 4.0 também, e trabalhar com alta performance. Quando eu falo alta performance, é entregar os resultados, é superar as metas, não apenas atingir, mas é fazer algo mais, as pessoas e a empresa. Então, alta performance é nesta linha. E também trabalhar com mudanças organizacionais. Ah, mas a gente estava acostumado assim. Pois é, estava, mas agora não pode ser mais assim. E a mudança do mindset. Então, como que eu mudo a mentalidade que eu tenho de fazer o meu trabalho? Como que eu conduzo a reunião de uma maneira diferente, que ela seja mais produtiva? Então, competências que todas as pessoas daquela organização precisam ter desenvolvidas para que elas contribuam na gestão desse negócio. Agora, quais são as competências então que as pessoas precisam ter? As competências que as pessoas... Então hoje, na primeira live que eu fiz, eu comentei que a competência top, a competência mais exigida nesse momento e vai ser por muito tempo daqui para frente, é a inteligência emocional. Então, como eu lido comigo mesmo, como eu lido com os outros, como é que eu lido agora com essa questão da tecnologia, emoções, sentimentos. Então, como ter esse autocontrole, fazer a gestão de si. Então, nós estamos falando da inteligência emocional. Aí também as pessoas precisam ter hoje, não tem como não ter, a capacidade de inovar, criar e reinventar. Competências tecnológicas e digitais, equipes engajadas e produtivas e o mindset financeiro. Se a gente fosse olhar, se nós lá atrás tivesse nos nossos bancos escolares a disciplina inteligência financeira, com certeza muitas pessoas não teriam passado por tantas dificuldades que passaram nessa pandemia. Então, quando eu falo o mindset financeiro é ter a mentalidade para lidar com o dinheiro. Então, conhecer e como fazer o dinheiro render, né? Com aplicações, com investimento imobiliário, com terras, enfim. Então, tem muitas formas de fazer isso acontecer. Então, nós temos que desenvolver esse nosso mindset nessa direção. A quarta razão, então, é inovação, as tecnologias, a indústria 4.0, a era digital. Eu continuo falando com o meio da pirâmide. Então, a segunda razão foi a gestão de todas as áreas, é o meio da pirâmide. Eu falei a terceira, que era o core business, quais são as competências que a empresa precisa ter e as pessoas para que o negócio dê certo. Então, eu também estou falando com o meio da pirâmide. E agora estou falando de novo com o meio da pirâmide, que são os recursos. Então, que a empresa precisa ter, proporcionar para que então esta máquina funcione. E aí, falando em inovação, o Sebrae novamente traz para nós uma pesquisa, agora de agosto deste ano, ela diz que a busca pela inovação e digitalização das empresas não é mais, não era mais um sonho, mas é a realidade, no qual 66% dos pequenos negócios estão partindo, estão já atuando com o mundo tecnológico. E na maioria das plataformas, claro, de vendas e compras que a gente já usa, conhece, só quantas compras nós já fizemos, já sentimos isso. Mas o WhatsApp tem sido a ferramenta mais utilizada para o micro e pequeno empresário. Olha só. E aí também, quem está na indústria, que deixa eu ver quem chegou depois, estamos falando da Camila Santana, nós estamos falando, são todos dos automotivos aí, ó, bem-vindos, o Cleófas, Márcia. Então, são pessoas também do automotivo, que agora estou falando com vocês. A indústria 4.0, certamente vocês estão lá com um projeto, com um plano de como fazer toda essa integração de pessoas, sistema, automação, robotização, segurança científica, segurança dos dados. Então, todos os elementos para que
a empresa se adequa a essa nova modalidade de gestão. Então, quando nós falamos que tudo está conectado, não posso deixar de dizer então quais são os princípios dessa indústria 4.0. Então, nós estamos falando que o primeiro princípio então seria acompanhamento e decisões em tempo real. Toda essa conexão, essa rede, ela vai proporcionar a coleta e a tratativa dos dados em tempo real. Então, qualquer diretor, qualquer assessor, ele vai enxergar o que está acontecendo. Aquelas planilhas que antigamente a gente anotava lá na ThyssenKrupp, não se aplica mais nesse mundo. O segundo ponto seria a virtualização, que seria o uso de sensores nas fábricas para rastrear e monitorar todos os processos produtivos. O terceiro princípio é a descentralização. Significa dizer que a máquina decide o autoajuste às necessidades e ela dá as informações dos ciclos produtivos. Hoje, a maioria, né, dos processos são feitos ajustes manuais. Orientação a serviços, que seria o quarto princípio. Software que orientam soluções e se conectam com todo esse sistema do 4.0. A modularidade permite o trabalho por módulos acoplados e desacoplados. Significa dizer que as máquinas podem ser flexíveis. Até hoje nós estamos falando das pessoas, da flexibilidade. Lá na ferramenta SWOT a gente fala o quanto você é flexível, o quanto que você consegue transitar do teu nível de flexibilidade. E agora nós estamos falando que a máquina vai poder fazer isso dentro dessa indústria 4.0. Também a interoperabilidade. É um palavrão, mas na verdade, traduzindo, eles copiaram esse conceito da internet das coisas, que significa dizer que as máquinas vão se comunicar entre elas. Olha onde é que nós chegamos. Então é importante, talvez você que está na indústria ou conhece alguém que se fala em indústria 4.0, mas será que tem alguma coisa disso tem a ver com o meu negócio? Será que eu não preciso conhecer, buscar informações sobre isso? E claro que a inteligência artificial também é uma realidade da indústria brasileira. Então hoje nós temos mais de 20 tipos de indústrias que já utilizam o Watson. Então a BIA, do Bradesco, por exemplo, é um exemplo na área financeira. Mas as lojas, né, temos vários, mas outro exemplo seria da Magalu, outra utilização. Na educação também, nós vemos que as universidades têm usado também essa ferramenta. E também na indústria automotiva, com as quais eu tenho também conversado, as pessoas já estão fazendo esse movimento. Mas em São Paulo, na General Motors, lá eles já estão utilizando a inteligência artificial para o controle da qualidade. E mais, eles vão utilizar na revisão da pintura dos automóveis. Aquilo que o inspetor nosso fazia antigamente, fazia com o olho, fazia com óculos, e nós fazíamos exames para ver se ele enxergava tudo. Agora a indústria vai fazer essa jornada também. Agora eu... cadê aqui, ó? Tô com a minha bateria aqui, um minutinho que eu já tô seguindo aqui, gente. Acontece, ó. Não era para acontecer, mas aconteceu. Mas vamos lá. Então, eu estou falando agora da quinta razão. Quando eu falo da quinta razão, eu estou falando então de vendas, marketing, clientes encantados. Especialistas dizem que 51% dos negócios são vendas. Então, se não vender, não tem negócio. Então, sendo assim, não adianta você ser o melhor profissional do mercado, a melhor empresa, se você não é conhecido, se você não tem, se as suas conexões são restritas. Então, como fidelizar e encantar clientes? Vendas e compras hoje não têm fronteiras. Então, quando nós temos um cliente, o que nós temos que fazer? Atender as necessidades, mas criar novas demandas, criar novas possibilidades de encantá-lo com as outras
serviços, produtos que a tua empresa possa ter. Então, quando eu falo de encantar clientes, o que significa isso? Então, quando eu vendo aquilo que ele precisa, eu satisfaço a necessidade dele, mas você pode ir além. Quando você cria novas demandas, necessidade, você pode vender mais, mas encantar cliente é muito mais que isso, é criar vínculos, criar relacionamentos, é ofertar produtos que ele nem perceba que ele precise. Então, é ter uma relação com o cliente muito grande, muito significativa. E aí, a sexta razão é a mentalidade de business. E o que eu quero dizer com essa mentalidade de business? Eu quero contar um case de um empresário que me procurou para fazer o business coaching. E o que ele disse? Marli, eu quero que você me ajude porque eu quero fechar. Eu tenho 2 empresas e eu quero fechar uma delas. Ah, é? Você quer fechar a sua empresa? E aí ele disse, por quê? Porque eu tô tendo conflitos conjugais, porque nós trabalhamos juntos nessa mesma empresa. Eu tô num nível de ansiedade muito alto, eu acordo 3 horas preocupado com problemas de informática, de TI. Nas entrelinhas ele coloca que ele é insubstituível, porque ele que tem que saber tudo, ele que comanda. As filhas têm medo do pai e há mais de 10 anos ele não tem férias. Então, a demanda era, eu quero fechar o negócio, mas vejam quantos problemas estavam relacionados a essa demanda principal. E aí nós começamos o processo de coaching. E aí, quais foram os resultados que ele teve no negócio dele? Ele não fechou o negócio que ele queria fechar quando ele iniciou o processo. Ele cresceu 70% no negócio, no segundo negócio dele, e ele abriu o terceiro negócio. E acreditem, quando ele estava saindo do processo, ele estava querendo abrir o 4º negócio. Então, quando eu falo mentalidade para negócio, então ele tinha um negócio, mas o que ele fez? Ele expandiu na própria área de atividade dele, fez negócios complementares. Consequentemente, se ele tivesse fechado, ele teria gerado outros conflitos, porque o padrão de vida dele cairia também. Mas então, ele compreendeu que ele tinha que achar soluções para TI, achar novas possibilidades de melhorar a gestão dele. Ele criou Job Rotation, ele criou o plano de backups, ele criou o plano de contingência e, em resumo, ele saiu muito satisfeito e continua hoje com os 4 negócios. E qual foi o resultado que ele levou da própria vida dele? Ele reconquistou as filhas e a esposa, sendo mais afetivo, comunicando mais amor. Fizeram a viagem de férias, a primeira deles, depois de tantos anos que eles não saíram. Quanto que vale esse momento de vida juntos? Então, isso é importante perceber. Ele não sabia como resolvia o problema, então ele me procurou e através do coaching ele fez essa jornada comigo. E a 7ª razão são lucros, investimentos, diversificação e expansão. Claro que nós sabemos que existem vários tipos de empresários. Aqueles que já nasceram no mundo do negócio, aqueles que reinventaram os negócios antigos, aqueles que vieram de negócios de família com ou sem sucessores, aqueles que saíram de carteira assinada para empreender, aqueles que empreendiam, mas diversificaram o produto, o segmento, o serviço, aqueles que investem em vários tipos de empresa ou em tipos de investimentos, sejam em bolsa, rendas fixas, variáveis, os empresários que têm MEI. Então não importa qual é o nível de empresário, quem você é, qual deles que você se encaixa. Todo negócio gera lucro. Então o foco é lucro. Então se você não está tendo lucro, precisa fazer esse teu olhar. Qual é a razão que você não está cumprindo? Qual é a razão que está deixando de ser feita no seu negócio que não está gerando esse resultado que você quer? E claro, agora nós estamos ouvindo aí pela mídia que o governo quer fazer a taxação de impostos das fortunas aí, né? Por outro lado, nós já tivemos várias informações também de bilionários doando fortunas. Então, enquanto uns estão construindo, então cada um está no seu momento de vida. E aí eu tenho uma ferramenta que mostra, então, muitas vezes você está trabalhando com carteira assinada e você tem uma renda extra, você tem, então, um tempo que você se dedica a
ao teu negócio próprio. Ou você tem 2 negócios, quanto tempo você dedica para cada um deles? Isso é muito importante, fazer esse olhar. Qual é o tempo destinado para o negócio, para a gestão, para que toda a estratégia, tudo que eu falei até agora, ele se aplique. Porque se você tem muito tempo direcionado para um negócio, o outro vai ficar sem. Então, como você está fazendo a gestão desse negócio? E aí eu quero dizer para vocês que nessa hora que passa tão rápida, né? Então, sobre o que eu falei até agora? Então, eu falei sobre as empresas que quebram e os motivos que elas quebram, pesquisas do IBGE, do Sebrae, a premiação da Smart Customer, né, do prêmio agora de 2020, da Exame, das empresas que fazem, das 25 empresas melhores para se trabalhar, das 7 razões que tornam as empresas vencedoras. Então, se você anotou, mas se você não anotou, as 7 razões então são estratégias, né, o propósito e lucro, a gestão de todas as áreas, core business, que são as competências do negócio e das pessoas, a área comercial, venda e marketing, a parte da tecnologia, inovação, indústria 4.0 e a inteligência artificial, mentalidade de business, com o case do meu cliente, e também o lucro, investir e como reinvestir, né? Qual é o tipo de empresário? Então ele me procurou para fazer. Pode ser que o seu negócio precise de uma ajuda através do coaching, então eu posso fazer essa ajuda para você. E aí, qual é o que você leva desta possibilidade de enxergar, fazendo um link com as 7 razões que você viu aqui relacionadas ao seu negócio? A qual delas que você está ok? Qual delas que você não está ok? Você precisa reagir, fazer algo, fazer diferente, fazer melhor. Porque, como eu disse lá no início, um negócio não vai falir, não vai quebrar do dia para a noite. Ele vai quebrando aos poucos. Então, quais são os sinais que você já percebe em relação ao seu negócio que ainda você não olhou, não observou e que pode fazer a diferença daqui para frente desta jornada, tá certo? E aí, então, eu falei para vocês também que eu teria uma surpresa, um presente no final da live, quem ficasse comigo, e eu vou estar disponibilizando a análise SWOT e aí gradativamente a matriz de mudança e onde você está, algumas ferramentas relacionadas ao business que a minha equipe de marketing gradativamente vai estar postando para vocês. Mas agora você pode entrar no canal do Telegram ou acessar meu blog do site e clicar em ferramentas e lá você encontra a ferramenta, tá certo? Aí eu também tenho feito, quem tem me acompanhado já viu isso, eu tenho postado dicas de livros e também de filmes que fazem a diferença também nessa jornada nossa profissional. Então, referente à live de hoje, a gente vai ainda planejar, programar as postagens, mas eu sei que você já estava aí com a caneta, você vai fazer a tua anotação. Então, o livro Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins, Empresas Feitas para Durar, também dele, e Como as Gigantes Caem. Então, são 3 livros do mesmo autor, mas ele é um especialista em pesquisas nessa linha dos business. Então, por isso que falam que os livros dele são assim os ícones do mundo dos negócios. E também eu indico o filme A Virada. Então, como fazer uma virada de negócios? Ele era um empreendedor que vendia carros. E o que fez ele estar falindo? Quando ele percebe a questão do propósito, de valores, e o que ele fazia não era ético, então ele consegue enxergar isso e fazer a virada e tornar o negócio dele próspero e lucrativo, certo? Então, essas seriam as dicas do que eu estaria deixando de conteúdo extra para vocês. E aí, com certeza também, eu não posso deixar de indicar, quando a gente fala de inteligência emocional,
Nós temos agora, na sexta-feira, começa novamente o método CIS com o Paulo Vieira, né? Alguns clientes que eu tenho, eu compartilhei, a gente fez juntos esse curso, eu já fiz 2 vezes, por isso eu recomendo, porque inteligência emocional é ter essa capacidade de fazer a gestão de todas as emoções. E um negócio, muitas vezes, pode falir por causa da questão emocional. Se você não está bem, se você não acredita nesse negócio, se você não tem energia, se você não está focado para fazer, se você não tem essa força interna, não são as pessoas de fora que vão fazer. Então, o curso Inteligência Emocional vale a pena, eu recomendo para todas as pessoas fazerem. Então, deixa eu ver o que eu tenho mais. Então, hoje a nossa live foi essa. As 7 razões para o seu negócio se tornar vencedor, tá certo? Espero que você tenha gostado, espero que muitas coisas do que eu falei, ou algumas, tenham feito sentido para você. Então, aquilo que fez sentido, aquilo que valeu a pena, aquilo que te ajudou, então leva para você. Compartilha com quem precisa ou com aquelas pessoas que pensam assim, mas será que eu poderia indicar para alguém esse conteúdo? Como é que eu faço agora? A pessoa não participou. Então esta live, ela ficará salva no meu perfil do Instagram e também no blog do site, que também faça um convite. Visite meu blog do site, nós estamos colocando, a minha equipe tá assim, nós estamos num empenho de produção de conteúdos que vocês não têm ideia. Então tem muitos artigos, nós temos muitos vídeos que nós estamos colocando, dicas de filmes, de livros. Então você pode fazer uma jornada para transformar a sua vida, o seu momento de vida. Então eu digo para você, esteja comigo nas redes sociais, no meu canal do Telegram. Lá no canal do Telegram eu tenho colocado também vídeos e várias ferramentas que você pode imprimir, fazer para você, do seu negócio, e fazer metas, criar planos de ações para você, tá certo? Então, gente boa, eu estou vendo aqui, deixa eu ver quem tá aqui, vou ter que botar um óculos. Então, muito obrigada, Melissa, Aline, Ricardo. Que bom que vocês estiveram comigo aí. Espero que vocês estejam em outras lives. E, aliás, eu vou fazer um desafio para vocês. Vocês podem sugerir temas para a live também, tá certo? Então, rumo ao sucesso e minha gratidão, meu forte abraço e que bom que vocês estiveram comigo. Assim, valeu a pena eu me preparar e estar aqui com vocês. E me perdoe pela falha aí do meu computador, mas de coração, gratidão e até a nossa próxima live. Espero com você e traga seus convidados. Meu abraço. Até lá.